Seleção do motor e do acoplamento. É isso aí, turma. Então sejam bem-vindos ao primeiro passo do projeto do segundo semestre de 2020. Nesse passo, nós vamos fazer a seleção do motor e do acoplamento do nosso sistema de transmissão de potência. Então o que vai acontecer? Eu vou partir dessas seguintes hipóteses simplificadoras, e na verdade não são nem hipóteses simplificadoras, são suposições técnicas iniciais do nosso projeto. Cada um de vocês vai ter as suas hipóteses iniciais definidas especificamente no edital do projeto desse semestre em função do último dígito do seu registro acadêmico, tá? Então, por favor, verifique na videoaula passada ou até mesmo no Moodle quais são os pontos de partida do seu projeto. Então, acontece o seguinte, como eu expliquei para vocês anteriormente, cada estudante vai ter uma potência de saída diferente. E aí, quando eu expliquei para vocês em videoaulas passadas o que significa essa potência de saída, eu estou me referindo à potência que chega aqui no cubo desta polia grande. Então vocês não precisam descontar absolutamente nada em termos de rendimento que vem daí em diante. Então a energia vai percorrer o seguinte caminho, ela vai sair do motor elétrico, passar por esse acoplamento, migrar para esse eixo de entrada e daí pelo fato dela estar nesse eixo de entrada, a gente tem que descontar o rendimento do par de rolamentos que suporta esse eixo. A energia vai passar por um primeiro par de engrenagens que cada aluno vai ter um tipo diferente, não é? Daí a potência vai chegar no eixo intermediário e quando isso acontecer a gente tem que descontar novamente o rendimento do par de rolamentos desse eixo secundário ou eixo intermediário, como vocês quiserem chamar. Daí a potência vem para esta outra engrenagem e é transmitida através dessa conexão de rodas dentadas e chega no eixo de saída. Então, mais uma vez a gente vai descontar o rendimento do par de rolamentos desse eixo. Daí a potência vai migrar para esta polia pequena e vai até a polia grande. Essa análise que eu fiz até agora foi em termos da gente descontar os rendimentos dos rolamentos. Só que, obviamente, vai precisar descontar o rendimento dos engrenamentos, das correias e polias e também do acoplamento. O que a gente tinha combinado em Elemento de Máquinas 2 era o seguinte, falando ainda de novo em relação a rolamentos. Assim que a potência adentrar o eixo que a gente está estudando, a gente tem que descontar o rendimento do par de rolamentos desse eixo. Agora, assim que a potência passar do elemento motor para o elemento movido, a gente combinou de descontar o rendimento ou do engrenamento, ou das polias e correias, sempre no elemento movido. Então, no caso da configuração mecânica desse sistema de transmissão de potência, a gente tem repetidamente a potência passando de uma engrenagem pequena para uma engrenagem grande, nos estágios onde a gente tem engrenamento, então a gente sai com a potência de um pinhão passando por uma coroa e depois a potência passa de uma polia pequena para uma polia grande. Então nessa configuração desse sistema, os pinhões são os elementos motores e as coroas são os elementos movidos. E no caso da polia, a polia pequena é a polia motora e a polia grande é a polia movida. No caso, se a gente vê um acoplamento bipartido como esse do nosso sistema de transmissão de potência, a gente tem que descontar o rendimento do acoplamento na porção que é movida, que no nosso caso é a porção que está no eixo de entrada do redutor. Daí, turma, a gente pode afirmar que em termos de rendimento, a gente tem a seguinte relação entre a potência de entrada e a potência de saída. Como eu tenho esse conjunto de rendimentos mecânicos já pré-estabelecido, eu vou fazer uma substituição numérica e vou concluir que para uma potência de saída de 4 kW, com esses rendimentos, eu preciso ter um motor que me forneça a potência mecânica de 4,7 kW. E aqui, gente, é importante eu dar uma explicação que eu fico falando kilowatts, mas é uma brincadeira, o jeito certo de falar é kilowatts. Mas eu acabo fazendo uma referência à minha infância aí quando eu assisti aquele filme De Volta para o Futuro, numa das narrações que explicava aquela transferência de energia do raio que caía na torre do relógio, o cara que dublava falava de um jeito muito engraçado, kilowatts, e daí isso ficou na minha cabeça, por isso que eu faço as brincadeiras de vez em quando, tá? Então me desculpem, mas o jeito certo de falar é kilowatt, vou tentar me policiar, beleza? Então você tem que entender que é o seguinte, essa potência que eu te mostrei agora é a potência mecânica necessária, ou seja, é a mínima potência que eu tenho que ter para respeitar essas variáveis de entrada que foram previamente estabelecidas. Então é muito importante vocês entenderem que essa daqui é a potência mecânica necessária e ao consultar o catálogo eu dificilmente vou encontrar um motor que tenha exatamente essa potência. Então eu preciso selecionar uma potência que seja maior ou igual a essa.
Muito bem, eu reforço que você tem que analisar as informações que estão providas para você no seu edital, porque cada estudante vai ter os seus dados específicos. Nessa videoaula, eu vou fazer a minha seleção considerando essas suposições iniciais e, eventualmente, eu vou adotar aleatoriamente quaisquer dados que não tenham me sido fornecidos, mas provavelmente os seus dados estarão lá claramente especificados para vocês. E aí vem um aviso, turma, caso os seus dados te impeçam de selecionar um motor exatamente igual ao que conste no catálogo, fique totalmente à vontade para você fazer as suas devidas mudanças e justificar. E quando eu falo justificar, de novo, você não vai precisar entregar o projeto, mas é importante que você tenha essas informações registradas no seu databook, que é uma coisa que você tem que ter para você mesmo. Eu não vou pedir, aliás, nós professores, nós não vamos pedir para vocês fazerem nenhum tipo de depósito desse seu databook. Então o que eu vou fazer aqui com vocês é o seguinte, eu vou para o site da VEG para que a gente possa usar o catálogo eletrônico que eles nos disponibilizam. Vamos lá? Ô turma, eu aproveito e mostro para vocês, obviamente vocês já estão acostumados com o Moodle, muito provavelmente na data que vocês estiverem vendo esse tutorial, o Moodle terá uma skin diferente dessa. Mas vocês terão todas as informações bem organizadas, bem divididas no site da nossa disciplina, beleza? Então eu vou entrar aqui no site da VEG e vou seguir esse caminho aqui. Vou clicar em produtos, daí vou selecionar motores elétricos, daí vou selecionar aqui trifásico de alta tensão e vou escolher aqui o antigo catálogo eletrônico. O site vai me direcionar para um outro aplicativo baseado em web que tem esse endereço aqui. O que vai acontecer é que vocês devem se lembrar que no meu caso o motor recomendado era um W22 IR1 categoria D. Então o que eu vou fazer é procurar esse motor aqui mais para baixo. Uma vez que eu encontrei, eu vou selecioná-lo. Daí eu quero que vocês entendam como é que funciona esse aplicativo de seleção de motores elétricos da VEG. Vou pedir para vocês abrirem todas essas opções aqui para que vocês possam entender quais são as variáveis que vocês devem ou não selecionar. Então, como a minha potência de saída era medida em kilowatts e a potência mecânica necessária foi determinada como sendo 4,7 kilowatts, eu vou selecionar essa unidade de potência, obviamente, não é? Então eu vou subir aqui mais uma vez e vou começar a selecionar os outros parâmetros. Eu insisto, você vai ter que fazer a seleção dos seus parâmetros de acordo com as informações de entrada que constam no edital em função do dígito do seu registro acadêmico. Como no meu caso eu sou o professor que estou propondo o projeto, eu vou deixar algumas coisas livres para mim mesmo, né? Pelo menos eu tenho que ter algum tipo de liberdade. Então eu vou selecionar aqui, ó, 220, 380 volts. Fiz isso porque, por exemplo, no caso da frequência, obviamente como os motores são fornecidos para aplicações aqui no Brasil, a frequência da rede elétrica é de 60 Hz. Vou escolher um motor que tem 4 polos e aí o sistema me oferece essas opções. Obviamente, conforme a gente já conversou, eu preciso selecionar um motor que tenha potência nominal maior ou igual a 4,7 kW. E o único valor que eu tenho à minha disposição nesse caso é de 5,5 kW. Obviamente eu quero um motor que tenha pé, porque eu vou precisar fixar esse motor na minha estrutura. Vou selecionar sem flange de conexão. No meu caso, a caixa de ligação elétrica está no topo. E quando eu cliquei aí, o site dá uma puladinha ali para cima e eu vou deixar que as unidades estejam no SI. Muito bem, se vocês analisarem, o site me sugere esse motor. Então essa é uma oportunidade muito importante para que você, por conta própria, explore todos esses parâmetros técnicos e tente entender o que cada uma dessas variáveis numéricas representa fisicamente. Um ponto que já chama a atenção e nós vamos precisar desse valor futuramente é em relação à rotação nominal, que é de 1640. Adicionalmente, eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte, clicarem aqui nesse botão, que é para exportar a tabela mecânica. Vamos fazer isso agora. Ele vai abrir um arquivo em PDF, que eu vou deixar daqui a pouquinho para que eu possa explorar. E vou voltar aqui porque eu quero chamar a atenção de vocês de um outro aspecto importante. O fabricante me sugere a carcaça desse motor, que é 132S. Isso vai ser muito importante para que a gente possa consultar os dados técnicos. Vou fazer uma ampliação aqui. E se nossa carcaça é 132S, ela se encontra nesse regime de dimensões parametrizadas. Então tem uma informação muito importante que é o diâmetro da ponta de eixo, que ela vai ser muito útil para que a gente possa selecionar o acoplamento. Então, além de todas as dimensões que estão apresentadas aqui para vocês, o diâmetro da ponta de eixo também está tabelado nesse catálogo. Então eu vou em busca inicialmente, porque é o que me interessa no momento, do valor numérico dessa variável D. Então basta que eu desça um pouquinho aqui para que eu possa constatar que na carcaça 132S o diâmetro é 38 milímetros de ajuste K6. Então, turma, eu sempre sugiro que vocês façam uma leitura e apreciem todos os outros detalhamentos técnicos que os catálogos nos fornecem.
Tá legal? Isso é muito importante porque vai aumentando a nossa maturidade técnica em relação a esses assuntos que nós estamos tratando aí. Inclusive, recomendaria que você salvasse no seu folder ou onde você está organizando os seus arquivos esse tipo de informação, porque ela pode ser útil futuramente. Voltando aqui para o nosso aplicativo de seleção baseado na internet, o que eu vou fazer agora é clicar nesse motor. Ao clicar aqui, você tem a opção de fazer uma consulta aos desenhos, só que agora baseado em ambiente web, ou também fazer uma consulta às curvas. Tem outra opção de também consultar as curvas de conjugado e de corrente, fazer o download da biblioteca CAD. Então é um aplicativo que te oferece uma série de funcionalidades interessantes. Eu vou voltar aqui porque o que me interessa nesse momento, aqui nessa parte de dados elétricos, porque além dessa lista de informações ser bastante útil porque elas estão condensadas aqui, vocês podem clicar nesse botão aqui que diz gerar arquivo PDF. E daí, por exemplo, se você estiver cursando essa disciplina no Juno, você pode colocar aqui o código da sua disciplina, cliente, você pode colocar aqui o professor William Maluf, empresa, Centro Universitário FEI, lembrando que não tem a preposição da FEI aqui, tá? No executado, você coloca o seu nome. Aqui no verificado, por exemplo, você poderia colocar o seu número, colocar algum tipo de observação aqui e pedir para ele gerar esse arquivo em PDF. Olha o que acontece, ele gera essa folha de dados para você e também você pode salvar no seu diretório onde você está organizando os seus arquivos para que você possa fazer qualquer tipo de consulta futuramente. Então vamos voltar aqui rapidamente para o PowerPoint. Então agora que eu tenho a potência nominal do motor e também a rotação nominal, eu posso calcular o torque nominal, não é verdade? A resposta é sim, mas é importante que você note que essa informação já foi calculada para a gente pelo fabricante do motor elétrico. Quero só deixar ressaltado aqui que aquela cota D, que se refere ao diâmetro da ponta de eixo, extraído do catálogo, vale 38 milímetros e é um eixo que tem ajuste K minúsculo 6. Isso pode ser útil para a gente futuramente. Então eu posso perfeitamente passar para a seleção do acoplamento. E aí eu havia informado para vocês que eu gostaria que vocês usassem esse fornecedor para fazer a seleção do seu acoplamento. Muito bem. Então o que nós vamos fazer agora é visitar o sítio eletrônico desse fabricante. Então aqui no site da Timken, você pode seguir esse caminho aqui, Products, e daí você pode selecionar Power Transmission Products, e aí você tem essas opções de equipamentos fornecidos pela empresa. Então, como eu estou interessado em acoplamentos, eu vou selecionar a opção de Couplings, e aí eu vou recomendar que vocês, por favor, cliquem nessa linha de produtos chamada de Lovejoy, e que, por favor, vocês façam uma pesquisa no site para entender quais são os produtos oferecidos em termos de acoplamento. Nessa parte aqui do site, eu gostaria de chamar a atenção de dois aspectos específicos. Um que vai ser esse Online Coupling Configurator, que é uma ferramenta que nós vamos utilizar para fazer uma seleção. Só que essa ferramenta, ela requer que você tenha uma mínima noção de quais são os produtos. Então isso me leva para o segundo ponto que eu queria comentar, que é a sugestão para que vocês conheçam brevemente os produtos relacionados a essa divisão chamada de Lovejoy. Então, como eu já fiz esse meu dever de casa, eu sei que para aquilo que eu estou interessado, o acoplamento da linha Quick Flex vai servir perfeitamente. Então eu vou clicar aqui, por exemplo, e vou aproveitar e baixar o catálogo desse componente mecânico para que a gente possa fazer algumas verificações nesse exato momento. Então, recomendo também que vocês façam uma leitura sobre esse componente e aí, na medida que a gente vai descendo nas páginas aqui, eu consigo constatar que o que eu preciso no momento é de um acoplamento padrão, que é chamado de Standard Coupling. Então, vocês devem se lembrar que o diâmetro da ponta de eixo era de 38 milímetros. Em inglês, bore significa furo. Então eu preciso selecionar um acoplamento que tenha um furo de 38 milímetros e que seja montado por chaveta. Você vai perceber que aqui eu tenho os furos padrões medidos em polegadas para montagem através de chaveta. Aqui é uma continuação, não é o nosso caso, a gente não está interessado nesse tipo de unidade, a gente está querendo saber informações em milímetros. Então vocês vão identificar aqui que para um furo de 38 milímetros eu tenho à disposição os acoplamentos QF15, QF25 e QF50. Então eu recomendaria, como eu já disse anteriormente, que vocês brevemente façam uma leitura para entender quais são os aspectos levados em conta na seleção de acoplamentos, como por exemplo o desalinhamento, as tolerâncias e assim por diante. Inclusive mostrar para vocês uma parte bem interessante desse catálogo,
que é a questão de fatores de serviço que devem ser levados em conta na seleção desses componentes mecânicos. Então aqui, mais uma vez, vem um ponto que vai fazer com que todos os projetos tenham uma divergência, porque cada um de vocês vai selecionar um fator de serviço baseado no equipamento que você imagina que o seu sistema de transmissão de potência vai acionar. Então, por exemplo, eu vou escolher esse sistema de transmissão de potência para acionar um processo de usinagem. Então, a sugestão é que eu tenha um fator de serviço de 1,5. Então, novamente, fica aí uma sugestão para que vocês também salvem esse catálogo, para que você possa fazer alguma consulta eventual futuramente. E eu vou voltar no site do fabricante para que a gente possa utilizar aquele configurador online. Então, basta que você volte aqui na parte inicial. Eu vou clicar no configurador online, ele vai me dar a seguinte opção, se eu quero entrar com as unidades em HP e RPM ou se eu quero entrar com as informações em quilowatts. Então no meu caso, o motor tem potência nominal de 5,5 kW, 1640 RPM e eu vou considerar um fator de serviço de 1,5. Então o sistema diz que o torque que o meu acoplamento deve estar preparado para transmitir é da ordem de 48,04 Nm. E aí quando eu mostrei para vocês esse configurador inicialmente, eu disse que você precisaria conhecer previamente as linhas do fabricante. Então, como eu sei que eu vou utilizar um produto QuickFlex, o site me fornece as seguintes sugestões, que eu poderia usar um QF15, algo que a gente já sabia que podia acontecer. Diz que esse acoplamento suporta um torque nominal de 120 Nm, o que é suficiente uma vez que eu precisaria de no máximo 48 Nm, e também que esse acoplamento tem furos máximos de 40 mm. Então qualquer coisa abaixo de 40 mm, provavelmente eu vou encontrar um acoplamento desse estilo. Tá legal? E aí vocês têm algumas outras opções aqui que poderiam atender também. E aí basta que você faça uma pesquisa. Por exemplo, eu vou selecionar aqui o QF5. Você vai perceber que o torque que o acoplamento resiste seria suficiente. Entretanto, esse acoplamento não vem fornecido no diâmetro da ponta de eixo que eu necessito. Então por isso que é bem interessante você fazer uma consulta anterior para que isso possa orientar a sua especificação. Certo? Então vamos voltar para o PowerPoint para que a gente possa encerrar essa parte da aula. Então eu selecionei o acoplamento da Timken QF15, cujo catálogo você já deve ter salvo aí no seu computador. Por fim, eu queria chamar a atenção de vocês brevemente de que eu também sugiro que vocês façam uma planilha no Excel ou até mesmo usem algum outro tipo de software de cálculo para que vocês possam acompanhar o desenvolvimento do seu projeto. Então, por exemplo, eu estou utilizando o EES, que é uma ferramenta que vocês já utilizaram nas aulas do professor Gabriel Ângelo e do seu irmão Edivaldo Ângelo, que são meus amigos, inclusive me sugeriram que eu aprendesse a mexer nesse software, eu adorei, e durante as férias fiz alguns tutoriais. Vocês podem perfeitamente encontrar uma playlist no meu canal do YouTube relacionada ao uso desse software. Então eu vou mostrar para vocês rapidamente que eu tenho feito esse registro passo a passo à medida em que eu vou progredindo, e aí eu recomendo que vocês façam isso porque qualquer eventual mudança pode ser facilmente executada sem a necessidade de grandes transtornos. Então só para mostrar para vocês uma coisa que eu já tinha determinado é que o torque nominal desse motor vai ser 32,03 e eu havia dito para vocês que vou considerar um fator de serviço da ordem de 1,5. Eu digo 1,5 porque o separador decimal do programa está marcado para ser ponto e não vírgula. Então eu sempre vou organizando as minhas anotações aqui no programa e caso eu queira fazer algum tipo de memorial de cálculo também, eu vou conseguir ter essas informações todas bem organizadinhas para minha referência. Tá legal, turma? Então, por favor, fiquem atentos porque no próximo vídeo eu pretendo abordar com vocês o passo número 2, que é a determinação dos torques, rotações de todos os elementos montados. Porque, obviamente, nós já terminamos nessa videoaula de agora o passo número 1. Então, até daqui a pouco.